Nesse tutorial será explicado o procedimento básico para a inserção de uma imagem, uma textura, em uma cena do Flares. Então, com a interface do Flares aberta, a gente tem aqui nosso marcador. Então, o nosso primeiro passo é criação de um ponto. Aparece os eixos, a origem do sistema de coordenadas aqui para a gente se guiar. E aqui a gente não precisa mexer nas propriedades nesse tutorial, a gente vai abordar em outros tutoriais. E então a gente pode adicionar uma cena, só que uma cena agora com textura. Então a gente clica nessa opção. Eu já tenho algumas texturas separadas aqui. Então, no caso, eu vou usar essa textura aqui. Quando a gente vai cadastrar uma textura, um cuidado que a gente tem que ter é que a gente tem que saber a resolução dela. Como que a gente faz para descobrir a resolução dela? Uma forma que vai funcionar em algumas versões do Windows é passar o mouse sobre o arquivo, e aqui a gente vai ver as dimensões, que no caso aqui é 450 por 450. Uma outra forma de descobrir a resolução da imagem é clicando com o botão direito sobre ela, em editar, vai abrir o Microsoft Paint, e aqui no Microsoft Paint a gente pode consultar novamente a resolução, que é 450 por 450. Então, a gente seleciona o nosso objeto aqui. Pode-se notar que a textura parece que ficou espelhada, né? Então, o que acontece? Se a gente girasse ela 180 graus, ela ficaria da forma correta. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer de duas formas. A gente pode rotacionar no eixo X ou no eixo Y. O eixo Y é o azul, está aqui. É o eixo azul. E o vermelho é o eixo X. Então, qualquer uma das duas formas que a gente girar 180 graus, obteremos o mesmo resultado. Então, a gente vem aqui no caso, eu escolher o X. Então, vou girar 180 graus. É como se eu espetasse o objeto pelo eixo vermelho e girasse em torno desse eixo. Então, se eu girasse 80 graus, eu vou ver o objeto do outro lado. Então, digito aqui a mudança e digito Enter. Então, aqui está o nosso objeto agora do lado correto. Uma coisa que eu esqueci de fazer é que a gente tem que ajustar aqui na aba Scene Type a resolução correta da imagem. Caso contrário, em imagens que não sejam quadradas, podem ocorrer distorções. Então a gente aplica aqui a resolução de 450 por 450, que é o tamanho original da imagem, que a gente tinha visto no Paint. A gente tecla Enter. Se ficar muito grande, a gente não edita por aqui o tamanho, a gente edita na escala. Então a gente edita por aqui, então eu vou diminuir isso aqui em 1/3, então faço uma escala de 33% em cada um dos eixos. Você não precisa fazer no eixo Z, porque a imagem não tem profundidade. E aqui nós temos a nossa imagem aplicada corretamente. Agora, mostrando um exemplo para uma outra imagem. Então, vou apagar esse exemplo aqui. Vamos fazer um novo exemplo. Uma imagem que não é quadrada. Como que é importante a gente ajustar a resolução da imagem. Então, a gente vai para o mesmo procedimento. Vamos cadastrar essa imagem aqui. Então, a resolução dela é... Vamos verificar aqui no Paint. Apertei o botão errado. 500 por 333 pixels.
Então a gente vai inserir essa imagem aqui. Pode ver que ela foi aplicada de forma quadrada. Por padrão, o Flaras faz isso, aplica as imagens de forma quadrada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para a imagem não ficar distorcida é colocar a resolução correta aqui. 500 por 333. Vou corrigir aqui. E agora sim a gente faz o mesmo procedimento de aplicar uma escala de acordo com a nossa necessidade. Então, novamente, a gente tem agora a imagem agora com o tamanho correto dela. Então esse é o procedimento básico para a inserção de uma textura em uma cena do Flaras.